Quando você cresce em um ambiente onde as pessoas julgam a riqueza dos outros através da sua casa e do seu carro, você passa a acreditar que isso é parâmetro de riqueza. Mas com o passar dos anos, estudando educação financeira e diversos estilos de vida, eu percebi que a riqueza está principalmente na mentalidade. E é isso que eu quero trazer para vocês no vídeo de hoje. 10 estratégias para você construir patrimônio e conquistar a tão sonhada liberdade financeira. Olá, se você caiu aqui nesse vídeo de paraquedas e ainda não me conhece, seja muito bem-vindo. Eu sou a Mara e você está no canal Sai da Caixa. Aqui no meu canal a gente conversa sobre diversos assuntos relacionados à educação financeira e à mentalidade de prosperidade e abundância. E nesse vídeo eu reuni algumas estratégias que eu venho aplicando na minha vida desde alguns anos atrás. Bom, eu comecei lá atrás fazendo uma transição de consumista para minimalista e atualmente eu venho vivendo o estilo de vida frugal chique e todas essas estratégias que eu reuni aqui para compartilhar com vocês, elas são baseadas nesses estilos e também na minha experiência de vida. A primeira estratégia que eu quero compartilhar com vocês é escolha as suas batalhas. Quando se trata de riqueza, você precisa escolher entre entrar no jogo do status e mostrar para as pessoas que você é bem-sucedido ou se tornar bem-sucedido e não atrair a atenção de familiares, vizinhos e amigos. Isso daqui é algo que pode ser realmente desafiador, porque em algumas épocas da nossa vida, a gente fica muito tentado a mostrar para os outros que nós também conseguimos, que nós conquistamos as coisas, que chegamos lá. E às vezes, a gente deixa o nosso ego nos dominar. E é nessas horas que a gente acaba entrando naquele jogo de status para tentar impressionar os outros. Você acaba recorrendo ao crédito e às vezes até se endividando só para mostrar para os outros que você já chegou lá também, você também conseguiu, que você também chegou lá, que agora você mora numa casa boa, que você tem um carro bom. E às vezes, gente, o preço que a gente paga para impressionar os outros é muito alto. Às vezes esse preço, ele custa a nossa paz mental. Às vezes você está aí se matando de trabalhar, cheio de dívidas, não tem dinheiro para fazer nada, mas você está ali mantendo a sua pose e o seu status. Então aqui eu convido você a pensar se essa batalha é uma batalha que você realmente quer lutar ou se você escolheu essa batalha só pensando no que os outros iriam achar de você. A segunda estratégia é utilizar a indignação como a sua motivação. Embora eu tenha nascido num bairro de pobre, eu nunca me conformei em ser pobre. Eu nunca quis aceitar que aquele ali era o meu destino. Muitas vezes, gente, eu escutei da minha mãe, principalmente, falando assim: ah, mas a gente é pobre, você tem que se conformar, a gente não pode ter isso, a gente não pode fazer aquilo, porque a gente é pobre, é assim mesmo, a gente tem que aceitar. Eu nunca aceitava. Às vezes, eu ficava quieta ali para não criar confusão, mas dentro de mim morava aquele sentimento assim de indignação. Eu não aceitava ser pobre pro resto da minha vida. Eu não queria aquilo ali para mim, eu queria algo diferente. Durante anos na minha vida, gente, eu vivi dentro da minha própria mente, porque eu não me identificava com absolutamente nada que tinha ao meu redor. O bairro onde eu morava, tinham pessoas que escutavam música alta, sem se preocupar se estavam incomodando o vizinho. Colocavam lixo na porta da casa dos outros. Sempre tinha confusão, briga de gangue onde que eu morava, era uma coisa muito frequente, apedrejamento do ônibus, e aquilo ali, gente, me deixava extremamente desconfortável naquele ambiente. E eu nunca me senti parte dali, para falar bem da verdade. Na minha infância e na minha adolescência, a maioria das meninas que moravam e estudavam no bairro onde que eu morava, não gostavam de mim, sem mesmo nem nunca a gente ter trocado uma única palavra. Só por eu ser diferente, pensar diferente, me vestir, me comportar diferente, eu já era vista como uma pessoa metida. E eu utilizei esse desconforto para buscar algo diferente para o meu futuro. Assim eu comecei a fazer novas conexões, buscar mais informações sobre educação financeira, sobre outros estilos de vida, e eu comecei a me interessar e me aprofundar nisso, e foi assim que eu dei o primeiro passo para mudar de vida e ser e ter um futuro diferente das pessoas que moravam onde eu morava. Terceira estratégia é ter metas autênticas. Não seguir aquelas metas impostas socialmente. Existem algumas metas que não são verdadeiramente nossas. Por exemplo, fazer uma faculdade. Tem muita gente que não sonha com isso, sonha em empreender. Outra coisa também que muita gente acaba
perseguindo, e quando chega lá, vê que aquilo ali não é o que ela realmente gostaria. Por exemplo, casar, ter filhos e ter uma casa e um carro na garagem. Às vezes a pessoa sonha em viver uma vida diferente, às vezes ela sonha em viver viajando, não quer ter uma casa própria, às vezes não vê a necessidade de ter um carro. Só que, como esse tipo de coisa é o mais comum, quem vai pelo caminho contrário geralmente é julgado por isso. A maioria das pessoas entende que essa pessoa acabou não dando certo porque não conquistou essas metas. E muitas vezes, quando a gente é novo, a gente acaba seguindo por esses caminhos por pura imposição social. Esse não é o nosso desejo, essa meta não é uma meta nossa, mas nós acabamos perseguindo. Se eu tivesse dado ideia para todas essas pessoas que ficavam se metendo na minha vida, eu não teria desenvolvido diversas habilidades. Eu considero o tempo que eu fiquei estudando para concurso público, assim, uma época muito importante da minha vida, porque eu me desenvolvi muito, eu aprendi muita coisa que eu não fazia ideia, eu não tinha noção, eu nunca tinha tido contato com leis como eu tive, eu nunca tinha desenvolvido a minha habilidade com o raciocínio lógico-matemático, eu nunca fui muito boa com exatas. Então, eu vi que eu era capaz de muita coisa, e assim eu comecei a ser uma pessoa mais generalista, entender sobre diversos assuntos, sobre diversas áreas, estudar sobre diversos temas, para poder ter conhecimento em tudo. Então, às vezes, gente, na vida, a gente precisa silenciar o mundo, parar de dar ideia para essas pessoas que têm a língua grande e fazer o que a gente acha que tem que ser feito. E se a gente se arrepender, tá tudo bem, mas se a gente não fizer, nem a chance de se arrepender a gente não tem. Quarta estratégia é criar mais e consumir menos. A insatisfação da história da humanidade pode ser considerada positiva, porque foi através dela que o homem conseguiu evoluir e melhorar a sua vida. O problema é que o acesso a inúmeras ferramentas atuais, essa quantidade de facilidades, acaba levando a gente a um descontentamento permanente. Então é preciso a gente sair desse modo consumista passivo e passar para o modo ativo de criação. E como que eu fiz isso na minha vida? Eu sempre fui uma pessoa muito criativa, desde pequena. Só que, depois de alguns anos, eu fui percebendo que a minha criatividade, ela foi morrendo, porque eu passei a consumir demais informações. E isso até na minha vida profissional aqui, como criadora de conteúdo. Teve uma fase que eu estava consumindo muita coisa, e isso acabava me bloqueando, eu acabava tendo uma overdose ali de informações, famoso overthink, né? E aí eu comecei a traçar um plano estratégico para me tornar mais criativa, como eu era quando eu era mais nova. Então, eu passei a escrever todas as minhas ideias. E a escrita, gente, é ótima para organizar a nossa mente. E essa é uma forma também de você colocar os seus planos em ação e ir medindo a sua evolução de forma escalonável. Você vai traçar um plano simples de ação. Primeiro eu vou fazer uma coisa, depois eu vou fazer outra e outra. Ainda hoje eu faço isso para tudo na minha vida, para todos os meus projetos, e isso tem funcionado muito bem. Inclusive, falando sobre projetos, eu venho trabalhando em alguns projetos paralelos aqui no canal. Em breve vai sair novidade para quem gosta do meu conteúdo, gosta do meu trabalho. Vem novidade, vem coisa boa por aí. Mas eu ainda vou manter em segredo enquanto eu estou trabalhando, para fazer um suspense também. Mas o que eu peço para vocês que gostam aqui do canal Sai da Caixa é para vocês continuarem curtindo, compartilhando, deixando um comentário aqui nos vídeos do canal, porque é dessa forma que o YouTube entende que o meu conteúdo tem relevância e ajuda a espalhar ele aqui pela plataforma. Esse também é o motivo pelo qual eu reduzi a quantidade de vídeos que eu venho postando aqui no Sai da Caixa, porque eu estou dedicando para outro projeto que eu estou criando nesse momento. Quinta estratégia é proteger a sua primeira hora do dia. Não abra mão da sua primeira hora do dia para focar em problemas do mundo que estão fora do seu controle. Nada de começar o seu dia com o celular nas mãos, recebendo aquele monte de mensagens, notificações e acessando vídeos rápidos que provavelmente só vão hiperestimular o seu cérebro. A primeira hora do dia deve ser sua, para você fazer as suas orações, suas visualizações, meditação, ou então para você fazer uma leitura, iniciar o seu dia com calma, tomar o seu café, fazer o seu exercício físico. Não preencha essas primeiras horas do dia com demandas que não são suas e que muitas vezes você não pode fazer nada por elas.
Sexta coisa é entender que a perfeição é inimiga do progresso. Todas as vezes que você estiver insatisfeito com a sua vida atual, isso aumenta suas chances de sucesso. Gente, todas as vezes que eu olhava para minha vida e não gostava do que eu estava vendo ali, e até hoje ainda é assim, isso para mim servia como um combustível para agir. Você precisa aproveitar esse ímpeto, esse impulso que você tem de mudança, essa vontade que você tem de fazer diferente, das coisas darem certo de outra maneira, de você encontrar outros caminhos para você agir. E mesmo que você não tenha tudo que você precisa para começar, comece. E vá fazendo os ajustes à medida que as coisas vão acontecendo. Gente, não queira começar nenhum projeto com tudo perfeito. Não queira começar investindo todos os meses com R$500, sendo que você ainda não tem uma reserva de emergência com R$1.000. Não queira começar a mudar o seu corpo se você ainda não faz exercícios físicos, não faz nenhuma caminhada. Sétima coisa é a autoagência, é desenvolver a habilidade de agir com autonomia, foco e propósito. Em outras palavras, isso significa você se dar a permissão, sem ficar esperando o apoio das pessoas mais próximas, porque na maioria das vezes esse apoio não acontece. E eu sinto muito em te dar esse triste spoiler, mas isso é a mais pura verdade. Quando você sentir a necessidade de mudar a sua rota, traçar um novo caminho para você, vá. Não olhe para trás, não espere que as pessoas vão te apoiar, porque na maioria das vezes elas não vão. Outra estratégia é a visibilidade como habilidade. Quem não é visto, não é lembrado. E aqui você precisa tomar cuidado da forma que você é visto pelas outras pessoas. Exposição a um certo nível é fundamental para você expandir e conhecer novos parceiros. Se as pessoas não te encontram em lugar nenhum, dificilmente as portas vão se abrir para você. Você precisa convencer elas, e a gente convence as pessoas através da nossa imagem. Não se iluda que o livro muitas vezes não é julgado pela capa. Isso sempre acontece, mesmo que você não concorde com isso. Frugalidade como uma habilidade. Bom, para você que caiu nesse vídeo de paraquedas e ainda não assistiu os meus vídeos anteriores, você não deve estar muito familiarizado com o conceito de frugal chique. Frugal chique é você ser uma pessoa econômica e elegante. Eu falo isso porque dinheiro não aceita desaforo. Se você trata mal o dinheiro, ele bate as asas e voa para longe de você. E ser uma pessoa econômica não significa que você vai ser uma pessoa mão de vaca. Pelo contrário, significa que você vai ser uma pessoa cada vez mais intencional e não vai se deixar levar pela inflação do estilo de vida. Vou dar um exemplo aqui para vocês. No Dia dos Namorados, aqui na minha cidade, tiveram diversos restaurantes que fizeram jantares sofisticados e venderam essa experiência por um valor alto. Todos ali na faixa de R$300 a R$500. Eu e meu marido, como já somos casados e já conhecemos boa parte desses restaurantes e também conhecemos como que funciona as coisas aqui na nossa cidade, a gente não se iludiu em gastar com isso. Por quê? A gente sabe muito bem que a gente indo nesses restaurantes em um dia de semana ou fora dessas datas comerciais, que nós iríamos comer bem e gastar bem menos, sem falar também que dessa forma a gente conseguia reduzir as chances de passar raiva, porque todas as vezes que a gente saiu nessas datas, a gente sempre passou raiva. A comida demorou, ficamos na fila muito tempo e às vezes também o que foi oferecido não era compatível com o que a gente esperava. Então, no Dia dos Namorados, a gente pegou, se arrumou, saímos, fomos numa quermesse de igreja, tomamos caldos que a gente gosta, gastamos pouco, depois, antes de voltar para casa, a gente passou num trailer de rua, perto da onde que a gente mora, e comemos um churros. Um programa simples, mas um programa muito genuíno que a gente curte muito fazer. 10ª estratégia é a estratégia de alavancagem. Imagine aí 2 pessoas guardando R$500 todos os meses. A primeira pessoa, ela vai guardar R$500 daquela forma tradicional, debaixo do colchão. A segunda pessoa, ela vai guardar o dinheiro em uma aplicação. Aqui, as 2 pessoas estão aplicando um esforço menor para conseguir algo maior. Mesmo as 2 pessoas tendo feito o mesmo esforço de separar R$500, o resultado vai ser diferente para as 2. A primeira pessoa, ela vai ver o tempo passar e vai continuar ali com os mesmos R$500.
Já a segunda pessoa vai ver esses R$ 500 crescendo gradativamente, porque ela usou a estratégia de alavancagem dos juros compostos. Com o tempo, o dinheiro que ela vai guardando todos os meses vai começar a trabalhar junto com os juros. Isso vai garantir para ela um resultado maior e melhor. Então, vocês entendem que muitas vezes não é só uma questão de esforço, é uma questão de estratégia. Eu trouxe esse exemplo aqui bem simples de entender, que às vezes você fazer um esforço menor para você conseguir algo maior é importante, mas você ter uma estratégia de como que você vai conseguir chegar no seu objetivo é fundamental para que você chegue lá. Essas foram as 10 estratégias financeiras que vão te colocar aí com uma vantagem perante as outras pessoas. Obrigada a você que assistiu o vídeo até o final. Um grande beijo, nós nos encontramos no próximo. Até lá e tchau, tchau!